E a seção de dissídios coletivos considerou que houve culpa recíproca de sindicatos patronal e de empregados por uma greve deflagrada pela categoria. Para os ministros, as empresas agiram mal em não cumprir de imediato a sentença que determinou o reajuste salarial e os trabalhadores também ao deflagrarem nova greve quando já havia sentença favorável que solucionava a paralisação anterior. Entenda o caso na reportagem. Quando os trabalhadores deflagraram a primeira greve, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, declarou que a paralisação não era abusiva e fixou um reajuste salarial de 12,5%. Mas os empregadores aumentaram em apenas 10%, alegando que o valor do reajuste ainda estava sendo questionado na Justiça. As empresas também descontaram os dias não trabalhados, com o argumento de que a folha de pagamento havia sido preparada antes da publicação do acórdão. Os trabalhadores resolveram fazer uma nova greve, que também foi julgada como não abusiva pela Justiça. Para o TRT, as empresas desrespeitaram uma decisão judicial e o desconto foi uma forma de punição, violando a lei de greve. O regional determinou então o pagamento dos dias parados e deu uma estabilidade de 90 dias aos trabalhadores. O sindicato patronal recorreu à seção de dissídios coletivos do TST, alegando que o movimento dos trabalhadores correspondia à mesma greve e pediu a declaração de abusividade e o desconto dos dias parados. Para o Sindicato das Empresas, a segunda paralisação ocorreu apenas 23 dias após a primeira e entre a publicação do acórdão e a nova greve, as empresas já estavam regularizando o pagamento dos dias parados e das diferenças salariais. A relatora do caso na SDC, ministra Maria de Assis Calcin, entendeu que as duas partes tiveram culpa na paralisação. As empresas por tentarem justificar o descumprimento com base em embargos declaratórios que não suspendem a decisão anterior e a categoria profissional por paralisar novamente quando já havia uma decisão judicial passível de ação de cumprimento. A ministra considerou a segunda greve abusiva e aceitou de forma parcial o recurso do sindicato patronal, determinando os descontos dos dias de paralisação e negando a estabilidade provisória. Ambos os lados, portanto, agiram em desconformidade com o direito, não se podendo olvidar que as atividades que envolvem os atores sociais são indispensáveis à população, era a coleta de lixo, o que torna imprudente a solução do conflito na forma como foi conduzida pelas partes. A relatora ainda citou a orientação jurisprudencial 10, que não permite garantir nenhuma vantagem a uma das partes envolvidas em uma greve abusiva, como no caso, a garantia de estabilidade provisória de 90 dias. A ministra Kátia Magalhães Arruda não concordou com o voto da relatora. A segunda greve, ela foi motivada pelo descumprimento de uma ordem judicial, pela falta de pagamento de parte do salário devido, né? Então, em função disso, ela entra na nossa regra de exceção, que é a de que não deve haver o desconto dos dias parados em relação a essa segunda greve. E, fora isso, tem, ao meu ver, a questão gravíssima do descumprimento da ordem judicial, que nós temos sido rigorosos quando se trata do sindicato profissional. Para o ministro Maurício Godinho Delgado, que também divergiu da relatora, houve apenas culpa da empresa. Porque descontar salário e não pagar o aumento depois de uma decisão judicial é algo que efetivamente, num contexto de uma greve recém-terminada, me parece que é muito grave. O ministro também citou a súmula 14 do TST, que diz que se houver culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a receber metade do valor do aviso prévio, 13º salário e férias proporcionais. A minha sugestão, dentro do que a ministra Kátia disse, caso vencido no primeiro aspecto, é que se pague pela metade a garantia de emprego, aqui de qualquer que seja ela, fixada aqui, segundo o precedente normativo, inclusive do TST, pela metade. E também o desconto dos dias parados seja pela metade. Votaram com a relatora, a ministra Maria de Assis Calcin, pela culpa recíproca e pelo desconto dos dias parados, as ministras Dora Maria da Costa, Maria Cristina Peduzzi e o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Ficaram vencidos a ministra Kátia Magalhães Arruda, que abriu divergência, e o ministro Maurício Godinho Delgado.
Dessa forma, ficou declarada a culpa recíproca dos sindicatos patronal e dos empregados.